Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com as nossas videoaulas e na nossa aula de hoje, dando continuidade ao assunto que já estamos estudando, que são as coordenadas geográficas, vamos compreender melhor para que vocês possam tirar suas dúvidas, caso ainda esteja com ela, como identificar um paralelo, como identificar o meridiano, como definir uma latitude e como definir a longitude. Lembrando a vocês que os nossos paralelos, eles são 5, que vamos ver no decorrer da nossa aula, e que o principal paralelo é a linha do Equador. A partir dele se define a latitude nas coordenadas geográficas, e o meridiano, o seu paralelo principal é o de Greenwich, que de acordo com o meridiano de Greenwich, podemos calcular a longitude de uma coordenada geográfica. Então, vamos ver esses assuntos, esses tópicos, na nossa aula de hoje. Tenham uma boa aula, tenham bastante atenção, fiquem atentos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem voltar um pouco a aula e reassistir. Caso persista a dúvida, aí você vai lá no Class, eu estarei lhe esperando. Então, uma boa aula a todos e vamos começar. Então, começando o nosso conteúdo, recapitulando o que já estamos estudando no decorrer das nossas aulas, vimos que os paralelos, eles são linhas circulares e essas linhas, elas são imaginárias, traçando paralelamente tanto da parte norte como da parte sul do nosso planeta Terra. O que isso significa? Que o principal paralelo do nosso planeta Terra se chama linha do Equador, que a partir dele nós temos o marco zero, que é chamado de 0 graus, e que ele divide a Terra em dois hemisférios. Quais são esses dois? O hemisfério norte e o hemisfério sul. Lembrando a vocês que nós temos a linha do Equador e que essa divisão ela está relacionada a todos os países que estiverem acima dele, estão localizados no hemisfério norte, e todos os países que estiverem abaixo da linha do Equador estão localizados no hemisfério sul. De acordo também com o paralelo, nós temos a seguinte definição. A linha do Equador ela é o marco zero e ela pode chegar até 90 graus, tanto para o norte como até 90 graus, tanto para o sul. Isso significa que de 0 a 90 no hemisfério norte e de 0 a 90 no hemisfério sul, partindo da linha do Equador e chegando até os polos. No caso do hemisfério norte, polo norte. No caso do hemisfério sul, nós temos o polo sul. Aqui na imagem, retrata bem esse detalhe para vocês. Nós temos o planeta Terra dividido de acordo com a linha do Equador, hemisfério norte chegando ao seu limite polo norte, que é o eixo da Terra, hemisfério sul chegando ao limite da Terra, que é o polo sul. Então, é de 0 a 90 graus. De 0 a 90 graus. Então, concluindo, podemos perceber que o paralelo, ele calcula as coordenadas geográficas de 0 até 90 graus. E aí, diante dessa situação, com base na linha do Equador, que é considerado o principal paralelo, a gente pode dizer que ele é o único? Não, ele é o principal. Mas diante dele, nós temos outros paralelos. Aqui na imagem, nós temos ele em destaque. Então, vou numerar para vocês. Linha do Equador, que é o nosso paralelo principal, divide a Terra mais uma vez em dois hemisférios. Acima nós temos hemisfério norte e abaixo nós temos o hemisfério sul, e que os outros paralelos são analisando no hemisfério norte. Nós temos ponto 2, que eu vou determinar, Trópico de Câncer, e ponto 3, o Círculo Polar Ártico. Abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul, nós temos o ponto 4 como uma definição, vamos dizer que é o Trópico de Capricórnio, e o ponto 5 é o Círculo Polar Antártico. Então, nossos 5 paralelos quais são? Vamos lá dizendo todos juntos, seguindo a numeração determinada
linha do Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, ambos encontrados no hemisfério norte e no hemisfério sul. E seguindo sempre a análise de desenhos, de mapas, de representações, nós temos aqui a latitude, que já vimos parte desse conteúdo anteriormente, que eles definem as coordenadas geográficas, ou seja, a questão de localização. Lembrando que as coordenadas geográficas nós temos dois pontos, latitude e longitude. Latitude, aí a gente pode identificar aqui na imagem, que ele varia de acordo com a linha do Equador. Então, ele pode ser de 0 a 90 graus. Ele vai do ponto zero até o extremo do hemisfério norte, do ponto zero até o extremo do hemisfério sul. Então, aqui do lado, em destaque, vamos dizer que os paralelos, eles indicam a latitude, e que essa latitude pode variar mais uma vez de quanto? De 0 até 90 graus, podendo ser determinada como norte ou sul. Cuidado, fiquem atentos. Estamos vendo que a latitude varia de 0 a 90 graus e pode determinar norte e sul, sempre com relação quando a gente for calcular o quê? Uma coordenada geográfica. Já os meridianos, eles nos dão um outro ponto de orientação, um outro ponto de localização. Então, a gente pode perceber que eles são linhas semicirculares. Essas linhas, elas costumam ser, observe, sempre imaginárias. Elas não têm a definição demarcada. É uma linha tracejada mentalmente, ou seja, imaginária. Corta os paralelos e vão de um polo ao outro. Os meridianos, eles possuem tamanhos iguais. Qual o principal meridiano que já estudamos em aulas anteriores? Nós temos o meridiano de... Deixa eu alterar aqui a cor. Nós temos o meridiano de Greenwich. Deixa eu apagar aqui, que fica melhor para vocês compreenderem. Show. Meridiano de Greenwich. Até para vocês compreenderem a questão da escrita. Então, esse é o meridiano que ajuda a calcular as coordenadas geográficas, no caso, não mais a latitude, mas sim a longitude. E vimos também, já no decorrer das nossas aulas, que esse meridiano ele pode variar de 0 graus até 180 graus. Então, os paralelos que a gente acabou de ver, linha do Equador, que a latitude está relacionada, varia de 0 a 90. Os meridianos que estamos analisando agora, ele liga os extremos de tamanhos iguais, dividindo a Terra. Vou fazer aqui para vocês. Deixa eu alterar aqui. Dividindo a Terra em dois hemisférios. Mas esses dois hemisférios já são definidos de uma outra forma. Que forma é essa? Hemisfério leste e hemisfério oeste, ou seja, o lado oriental ou lado ocidental. Hemisfério leste, oriental, hemisfério oeste, ocidental. Mais uma vez, para quem não compreendeu, meridiano de Greenwich divide o planeta Terra em dois hemisférios. Quais são esses dois? Hemisfério leste e hemisfério oeste. Hemisfério leste, ou seja, o lado leste conhecido como oriental e o lado oeste conhecido como ocidental. Assim, podemos
determinar, definir e dizer que os meridianos, ao dividir a Terra em hemisférios, vamos ter o leste, conhecido como oriental, e o oeste, conhecido como ocidental. Esses meridianos, eles apresentam a metade de um círculo. Esse círculo, ele representa uma circunferência. Assim, para dar uma volta completa toda no meridiano, possui um antimeridiano, ou seja, para se concluir uma volta completa, precisa-se dar a volta nos dois hemisférios, leste e oeste. Aqui do lado, a imagem nos apresenta o quê? Os meridianos indicam a longitude, mencionei para vocês há pouco tempo, e eles podem variar até 180 graus, de leste a oeste. O que você sempre tem que compreender. Vou fazer aqui o desenho mais uma vez embaixo. Meridiano de Greenwich. Lado leste e lado oeste. Meridiano varia 0 graus. E ele pode chegar até 180 graus. Para o lado leste, para o lado oeste, varia de 0 graus até 180 graus. Quando o meridiano está dando uma volta, ele sempre vai ser realizado do lado leste para o lado oeste. Mais uma vez, para dar a volta completa do meridiano, ele sempre vai ser do lado leste, ou seja, sempre vai começar do marco zero, que é o meridiano de Greenwich, o ponto zero, e ele vai dar a volta indo em direção do leste para o oeste. Para ser compreendido o que estamos falando na nossa aula de hoje, vamos observar a representação gráfica que eu vou fazer para vocês, ou seja, a representação, a demonstração de como compreender e entender paralelos, meridianos, latitudes e longitudes. Primeira coisa que temos que observar. O nosso planeta Terra, ele tem como uma linha principal a linha do Equador. Essa linha do Equador, ela é conhecida como um paralelo, mas ela é a única? Não. Diante dela, nós temos mais 4. Nós temos o Trópico de Câncer, vou colocar CC, e o Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico. Abaixo desse paralelo principal, que é o Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio, vou colocar CA, e nós temos o Círculo Polar Antártico. Então, esses são os nossos quê? Vou alterar aqui a cor para vocês. Esses são os nossos paralelos. Esses são os nossos paralelos, ou seja, nós temos 5 paralelos no total. Mais uma vez, linha do Equador, que é o principal, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Linha do Equador, que é o principal, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. Ambos definem hemisfério norte e hemisfério sul, que você precisa também recapitular e entender. Linha do Equador, 0 graus, e chegando aos extremos, Polo Norte, pode ser quanto? 90 graus. 90 graus. Deixa eu apagar isso aqui, que pode dar a entender que é 190. 90 graus. E linha do Equador, 0 graus para o extremo no hemisfério sul. Polo sul, ele pode chegar ao quê? A 90 graus. Então, os nossos paralelos, eles variam de 0 a 90. Agora, vamos ter o quê? Os meridianos. Vamos observar aqui do lado. Nós temos o planeta Terra.
meridiano de Greenwich. Vou colocar aqui meridiano de Greenwich. Ele varia de quanto? De 0 graus a 180. Para o lado leste, de 0 graus a 180 para o lado oeste. Mas vimos também no decorrer da nossa aula que o meridiano ele divide a Terra em duas partes. Do lado direito nós temos a parte leste, do lado esquerdo nós temos a parte oeste. Lado direito pode ser conhecido como hemisfério oriental. Lado esquerdo pode ser conhecido como hemisfério ocidental. Juntando, vou colocar aqui em cima o nome, meridianos. Meridianos. Juntando os meridianos e os paralelos, nós vamos ter as definições para coordenadas geográficas. Por quê? Os paralelos, eles estão relacionados com a latitude. Os meridianos estão relacionados com a longitude. O que isso significa? Que a partir do momento que você vai calcular uma coordenada geográfica, você precisa saber que... Deixa eu apagar aqui. Que vocês precisam saber que uma latitude... Que uma latitude, vou colocar aqui debaixo dos paralelos, que é relacionada a ela, que uma latitude, ela varia de 0 graus a 90 graus. E podemos dizer que é o quê? Observe. Podemos dizer que ela é norte ou sul. Essa é a definição da latitude com base nos paralelos. Já a longitude varia de 0 a 180 graus. E podemos dizer que ela define o quê? Leste ou oeste. Então, esses são os critérios utilizados para calcular uma coordenada geográfica. Então, vamos ver se realmente vocês compreenderam o que a gente está vendo no decorrer da nossa aula de hoje. Observando aí, nós temos o nosso planisfério, ou seja, o planeta Terra, cada ponto do hemisfério separado por cores e número, para você poder o quê? Compreender melhor e tirar a dúvida que ainda possa estar aí, na sua cabeça. Então, vamos analisar sempre com calma. Vamos lá, ver se realmente vocês compreenderam, se entenderam. Nós temos aqui o planeta Terra, dividido de acordo, inicialmente, com o assunto que a gente estudou bem lá para trás. Que assunto foi esse? Os nossos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Aí você deve estar dizendo assim, professora, mas não tem leste e oeste, tem a letra E e um W. Sim, tem a letra E e um W. Mas vimos lá nos pontos cardeais que tanto o lado leste como o lado oeste, eles podem ter uma outra letra de definição, onde essas letras, elas podem ser alteradas, ou seja, podem ser substituídas, mas a classificação, a determinação vai continuar sendo a mesma. Então, aqui pode ser E ou L de leste, pode ser W ou O de oeste. Temos aqui em destaque, deixa eu botar uma cor que não tem no mapa. Temos aqui em destaque, a linha do Equador, que nós temos a linha do Equador, que divide a Terra em quais hemisférios?
norte e sul. E nós temos aqui o meridiano. Deixa eu colocar uma outra cor. Deixa eu colocar isso aqui. Temos aqui o meridiano de Greenwich, que divide a Terra também em 2 hemisférios. Mas já são hemisférios o quê? Diferentes. Quais são esses dois? Leste e oeste. Então, aqui a gente pode identificar o seguinte. Ponto 1. Hemisfério norte oriental. Ponto 2. Hemisfério norte ocidental. Ponto 3. Hemisfério sul oriental. Ponto 4, hemisfério sul ocidental. Essas definições, elas estão relacionadas com as coordenadas geográficas. Por quê? Se está acima da linha do Equador, é norte. Se está abaixo da linha do Equador, é sul. Se está acima da linha do Equador, do lado direito, é norte oriental. Se está acima da linha do Equador, do lado esquerdo, é norte ocidental. Se está abaixo da linha do Equador, do lado direito, é hemisfério sul oriental. Se está abaixo da linha do Equador, ao lado esquerdo, é hemisfério sul ocidental. Então, tudo está relacionado com o ponto de identificação, de visualização e compreensão. E para ver se compreenderam realmente, se não estão com nenhuma dúvida, se vão conseguir calcular as coordenadas geográficas, a seguir nós vamos ter o quê? Uma representação cartográfica do mapa com as suas coordenadas e vamos identificar a latitude e a longitude, definindo se é norte, sul, leste ou oeste. Quanto varia em graus? De 0 a 90. Quanto varia em graus? De 0 a 180. E aí, estão preparados? Podemos passar adiante? Então, vamos lá. Vamos lá agora colocar em prática como calcular as coordenadas geográficas? Bora lá. Calma. Você deve estar pensando agora. Preciso fazer esse desenho? Preciso colocar ele em prática agora? Não. Vamos colocar em prática aqui, ó, prestando atenção na aula, na explicação. Você não precisa copiar nada. Só quero que você tenha atenção e consiga identificar latitude e longitude e como calcular os graus, como determinar os graus dessas coordenadas. Então, vamos observar primeiro o ponto A. Nós temos o ponto A. Está ele. Ponto A. Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Aqui nós temos o ponto A, certo? Que vocês vão observar. De acordo com a linha do Equador, que é um paralelo, ele varia 50 graus. Está aqui 50 graus. Aí você volta para o ponto A. De acordo com o meridiano de Greenwich, ele varia 100 graus. Você volta para o ponto. O ponto A, ele está do lado direito ou do lado esquerdo do meridiano de Greenwich? Do lado esquerdo. O ponto A está acima da linha do Equador ou abaixo da linha do Equador? Acima da linha do Equador. Então, a gente pode definir, vamos fazer aqui do lado. A gente pode definir que o ponto A, ele tem a latitude, presta atenção, 50 graus, norte, porque está acima da linha do Equador, e tem a longitude 100 graus. Lado leste, oeste, lado oeste. Observando ainda o ponto A, que nós temos aqui, podemos dizer que ele está no norte. Sim, latitude 50 graus, norte. Mas lá em cima, no norte, ele está do lado oriental ou do lado ocidental? E aí?
Para quem disse que ele está do lado ocidental, acertou. Então, hemisfério norte, ocidental. Longitude, 100 graus. Do lado leste ou do lado oeste? Do lado oeste. Então, se ele está do lado oeste, eu vou dizer que é oriental ou ocidental? Oriental. Vamos agora para o ponto B. Mais uma vez para vocês identificar como se classifica. Nós temos aqui, ó, ponto B. Aí você faz o quê? A latitude é de acordo com a linha do Equador. Então, você vai seguir e nós temos aqui 40 graus. Voltou para o ponto B, você vai para o meridiano. Você vai subir ou descer, não tem problema. E vai identificar o que aqui? 80 graus. Então, vamos lá. Ponto B. Latitude. Quanto é a latitude que a gente viu? 40 graus. Está acima ou abaixo da linha do Equador? E aí? Acima. Se está acima, é norte ou sul? Norte. Está do lado direito ou do lado esquerdo? E aí? Está do lado direito. Então, a longitude ponto B, a longitude vai ser quanto? 80 graus. Se você me disse que está do lado direito, então a gente vai dizer que ele é o quê? Leste. Vamos lá para o ponto C. Temos aqui o ponto C. Você vai seguir o ponto de acordo com a linha do Equador, que é a latitude. Então, você vem para cá e vai definir ele como 20 graus. Volta para o ponto C, você vai descer e vai definir ele a longitude com 40 graus. Então, vamos fazer aqui do lado. Ponto C. Latitude. A gente viu que é quanto? 20 graus. Está acima ou abaixo da linha do Equador? E aí? Está abaixo, então a gente vai dizer que ele é sul. Longitude. Você vai voltar para o ponto C, vai descer e vai ver que ele está quanto? 40 graus. Está do lado direito ou do lado esquerdo do meridiano de Greenwich? Está do lado esquerdo. Então, significa que ele vai ser oeste. Vamos agora para o ponto D de dado. Temos ele aqui, ó. Ponto D. Você segue. Ele vai ser quanto? 10 graus latitude. Volta para o ponto D. Desce. Ele vai ser quanto? 20 graus longitude. Vamos fazer. Ponto D. Latitude. Vimos que é quanto? 10 graus. Está acima ou abaixo da linha do Equador? Abaixo. Então, significa que é o quê? Sul. Longitude. Vimos que é quanto? 20 graus. Deixa eu marcar os 10 aqui da latitude. Longitude, vimos que é 20 graus. Está a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich? Está a leste. Então, eu vou colocar a letra L. Observando, fizemos o quê? As coordenadas geográficas. Calculamos elas de acordo com a latitude e a longitude. E aqui, vou marcar para vocês, para poder identificar, caso alguém não tenha compreendido, que a linha do Equador, deixa eu marcar, a linha do Equador, 0 graus,
Até o hemisfério norte pode chegar a 90. Até o hemisfério sul pode chegar a 90. Meridiano de Greenwich, 0 graus. Até o ponto extremo leste pode chegar a 180. Até o ponto extremo oeste pode chegar a 180. Então, o máximo de graus que vai ser da latitude é 90 graus. O máximo que vai ser de graus da longitude é 90 graus. E aí, meninos e meninas, estamos chegando no final da nossa aula. Conseguiram compreender tudo sobre paralelos e meridianos? Conseguiram entender como se classifica uma latitude e uma longitude na coordenada geográfica? Eu espero que sim. Mas se você ficou com a dúvida, o que é que vai fazer? Vai lá no Class, passa sua mensagem, digita o que você está com dúvida, que eu vou lhe explicar e vai fazer com que você compreenda o nosso assunto. Então, vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até nosso próximo encontro e tchau!